A paz, amados irmãos, Deus te abençoe, abençoe a sua casa, a sua família, o seu casamento, tudo que lhe pertence, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que o Senhor nos coloque a nossa família debaixo do manto sagrado dele e cuide de todos nós. Que o anjo do Senhor guarde a nossa casa, a nossa família de todo mal. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Esse é o segundo dia da campanha de 21 dias de jejum e oração pela família. No primeiro vídeo, nós falamos de consagrarmos a nossa casa com azeite a Jesus Cristo de Nazaré, declararmos o Salmo 91 ou o Salmo 18 na nossa casa, tirarmos tudo que pode ter sido consagrado, que o Senhor nos mostrar, né? Precisamos gerar isso em oração, para o Senhor nos mostrar o que tem na nossa casa que está dando legalidade para Satanás entrar, está dando livre acesso a Satanás. Então é importante a gente saber que objetos estão na nossa casa, presentes que ganhamos, que podem ter sido consagrados por pessoas e está trazendo algum mal para dentro da nossa casa. Isso é real, isso é espiritual, isso nos afeta sim, amém? Nós temos que crer. E eu quero mostrar para vocês aqui, esse azeite aqui, eu ganhei da minha pastora, tá? É um azeite consagrado, tá vendo? Como é que consagra o azeite? Tem que ser azeite? Pode ser óleo também, que se você tiver em casa, você coloca num vidrinho assim e aí você declara: Senhor, eu consagro esse azeite ou esse óleo a Jesus Cristo de Nazaré. Pronto, basta você consagrou no nome de Jesus. O nome de Jesus é um nome poderoso sobre os céus e a terra, é o nome do nosso Deus, então ali já está consagrado a Ele. E aí quando você orar, colocar o Salmo 91, pode colocar até Salmo 91 ali no YouTube, e enquanto ali aquele pastor ou profeta vai clamando o Salmo 91, você vai ungindo a tua casa. De quanto em quanto tempo nós precisamos ungir a casa? Quando o Senhor tocar o nosso coração. Eu, pelo menos, eu acho que umas 2 vezes por mês eu unjo a minha casa. Ou quando o Senhor fala: Marta, unge a sua casa. Tá? Às vezes ele fala para eu ungir o carro. Teve uma certa vez, eu acho que foi semana passada ou retrasada, não me lembro. Eu ia sair para ir ao médico e aí eu não estava sentindo assim muito confortável em dirigir. Mas como eu tenho carro na garagem e o hospital fica longe da minha casa, eu achei assim que não deveria pegar Uber, sabe? Ia ser gastar dinheiro à toa. Mas eu senti no meu coração que não estava assim, num dia bom para eu dirigir. Estava com aquela sensação. Então, antes de eu sair de casa, eu fiz uma oração. E aí o Senhor pediu que eu levasse esse vidrinho aqui. Eu tenho um vidrinho assim, de óleo, né? Consagrado também, que eu ganhei da minha pastora. E ele falou para eu me ungir. Aí eu passei um pouquinho assim na minha testa, me consagrei ao Senhor, e para ungir o meu carro também. E eu fui e ungi o carro. Essa questão de ungir o carro, ungir a casa, nos ungirmos, é profético, é um ato profético. Não é que a gente precisa colocar a fé no óleo, não é. A fé tem que ser no ato, a gente consagra a Jesus, entende? Então, o Senhor me livrou de 3 batidas naquele dia. 3 carros cruzaram o sinal vermelho na minha frente. O primeiro foi logo quando eu saí de casa. O sinal abriu para mim, eu estava na frente, o carro que estava vindo do lado esquerdo, ele veio, sabe quando o carro tá vindo assim, o sinal tá amarelo e ele, em vez de diminuir a velocidade, acelera mais ainda. E aí foi o que ele fez, porque senão ia fechar o sinal para ele. Ele queria não queria parar no sinal vermelho, né? Só que quando fechou para ele,
já abriu para mim, que estava do outro lado, do lado direito, e aí na hora que eu fui pegar a pista para entrar numa rua, ele veio correndo, a sorte que eu vi. Eu olhei para o lado esquerdo, apesar do sinal estar fechado para eles, né? Eu fui prudente e aí quando eu vi que ele vinha assim na minha direção, mas ia me pegar de cheio ali na porta do motorista. Aí eu fui e virei assim em cima da hora para a pista do meio e ele passou. Foi o primeiro, logo aqui no meu bairro. E depois no caminho para o hospital, mais 2 carros também atravessaram o sinal vermelho e eu estava assim já, sorte que eu estava devagar, sabe? Mas o Senhor ali eu senti que me deu 3 livramentos naquela saída da minha casa até o hospital, entende? Então nós temos que orar antes de sair de casa, orar pela nossa família, nos proteger e ouvir o que o Senhor está nos falando, amém? Glórias a Deus, temos que obedecer. Eu lembro que uma vez eu estava no Rio de Janeiro e eu estava orando antes de eu sair e o Senhor falou assim, leva a Bíblia com você. Aí, mas a Bíblia que eu estava era muito grande e pesada. Eu falei, Senhor, ele falou, leva. Eu entrei no ônibus, sentei, abri a Bíblia e estava lendo. Vieram 2 rapazes para me assaltar. Quando o rapaz viu que eu estava lendo a Bíblia, eu vi que ele rodava assim, mas eu fiquei naquela, não sabia se eu saía, se eu não saía, sabe? Ele sentava, levantava, sentava, levantava ali do lado do ônibus, e eu estava assim naquele último banco de trás e baixo, quer dizer, não dava para ninguém saber o que estava acontecendo. Mas eu fiquei assim com receio de sair, e ali de repente eles podiam estar armados, né, e acabar dando confusão ali no ônibus. Então eu fiquei quieta, continuei lendo, eu estava até lendo o Salmo 91. Ali ele levou meu celular, mas deixou a minha bolsa com dinheiro, com cartão, com documento e tudo, graças a Deus. Eu pude pegar um táxi para casa. Bom, em 2 dias a seguradora me deu outro celular. Então, veja bem, a gente tem que estar em obediência a Deus, amém? E hoje o que o Senhor nos fala é sobre divórcio, tá? A gente está falando sobre família, né? Sobre a gente estar protegendo a nossa casa, fechando as brechas, né? Para que Satanás não tenha autorização para entrar na nossa casa, né? Então, hoje nós vamos falar sobre divórcio, a palavra que o Senhor nos dá. Então, hoje eu estou com a Bíblia de estudo Desafios de Toda Mulher, a Bíblia da Mulher, a NVT, tá? Então, aqui está colocando uma pergunta polêmica. A palavra de Deus permite o divórcio em que circunstâncias? Então, nós somos casados, né? E você tem a sua esposa, você tem o seu esposo, vocês estavam apaixonados, decidiram casar. Ninguém casa para se divorciar. Quando se divorcia, é porque não teve ajuda, não teve alguém ali para interceder. Deixou chegar aquele ponto que ficou insuportável e aí ninguém tem mais paciência com o outro, ou então está se sentindo muito humilhado, né? E ali acha que o divórcio é a solução. Muito bem. Deus me disse uma coisa, que ele não gosta do divórcio, mas ele também não gosta do homem mau. Quem é o homem mau? É o homem ou a mulher que quebra a aliança. O que é quebrar a aliança? É traição. Quando um ou outro parte para a traição, né? Tem um caso, ou o marido com outra mulher, ou a esposa com outro homem, ou o marido, enfim, tá metido com prostituição, com prostitutas.
Isso quebra uma aliança de fidelidade que os dois fizeram ali em frente ao sacerdote perante a Deus, tá? Houve uma quebra de aliança. Aí sim, Deus permite o divórcio. Mas mesmo assim, se um dos dois quiser lutar pela família, pela restauração do casamento, Deus nos dá ferramentas e nos ajuda na restauração. Só que, durante essa restauração do casamento, nós passamos por um processo. E nesse processo, Satanás vai fazer de tudo para romper o teu casamento, para quebrar de qualquer jeito. Porque a família é o maior projeto de Deus. Deus ama a família. Por isso que Satanás, ele quebra a família. Amém? Então aqui diz, a resposta dessa pergunta. A palavra de Deus permite o divórcio em que circunstâncias? Jesus disse que o único motivo seria imoralidade sexual. Eu lhes digo o seguinte: quem se divorciar de sua esposa, ou que só poderá fazer em caso de imoralidade e se casar com outra, cometerá adultério. Os discípulos de Jesus disseram: se essa é a condição do homem em relação à sua mulher, é melhor não casar. Nem todos têm como aceitar esse ensino, disse Jesus. Só aqueles que recebem a ajuda de Deus. Está em Mateus 19, de 9 a 11. O divórcio na lei foi permitido por causa da dureza do coração humano, mas não é a vontade de Deus. Amém? Então, se o seu marido ou a sua esposa te bate, te agride, te maltrata, você precisa denunciar, para você não acabar morrendo. Agora, se nenhum dos dois se agride, né, um ao outro fisicamente, emocionalmente, se assim a briga do casal é em relação a, enfim, a mulher ou o marido estarem desconfiados que o outro está quebrando a aliança, quebrou a aliança, então se um dos dois colocar os joelhos no chão e a cara no pó e repreender todo espírito de prostituição, todo espírito de pedofilia, todo espírito de traição, todo espírito de divórcio, Jesus Cristo de Nazaré, ele vai entrar com providências no casamento. Acredite em mim. Tudo que eu falo para vocês, eu já passei. Porque tudo que Deus pede para os seus servos ensinarem a outras pessoas, não é nada mais e nada menos do que a experiência que nós passamos. Foram experiências que nós passamos e que Jesus Cristo entrou com providências porque nós clamamos. E aí ele deu ferramentas. E aí ele transformou a família. E aí ele transformou o casamento. Porque ele é Deus, gente. E ele transforma. Mas nós temos que clamar. E nesse processo da gente colocar o joelho no chão, a cara no pó, até a restauração do casamento, a gente tem que passar com fé nesse processo. Porque Satanás, ele vai nos humilhar. A humilhação vem, gente.
E a humilhação dói. E a humilhação machuca. A humilhação, ela machuca tanto que a gente quer desistir. Quantas vezes, eu não sei quantas vezes, eu coloquei o joelho no chão e eu chorava compulsivamente, dizendo: Senhor, eu não vou aguentar. Senhor, eu não estou aguentando. Me ajuda, Jesus. E aí o Senhor levantava pessoas, pastores, irmãs, intercessoras, para intercederem por mim em oração, em jejum e oração. Levantou grandes mulheres, grandes pastores, grandes profetas para me ajudarem. Porque assim, nós precisamos do outro. Isso é importante. Deus nos fez para vivermos em comunidade. E na palavra do Senhor diz para nós orarmos uns pelos outros. Então a própria palavra do Senhor diz isso. Então nós podemos pedir ajuda em oração. Tem gente que não gosta de pedir ajuda em oração, né? Isso é orgulho. Tá? Todo mundo, mesmo que seja um profeta, tem que ter essa humildade de pedir ajuda em oração. Porque a palavra do Senhor diz. Ele diz que a oração de um justo muito conta, tá bom? Então, meus amados, Deus nos dá ferramentas. Aqui está dizendo, ó, a Bíblia é clara e objetiva quanto a esse assunto. O que Deus uniu, não separe o homem. Se o Senhor disse isso, Ele dá a garantia de oferecer aos casais condições de superar suas dificuldades. Mas o ser humano, como sempre, toma a frente e parte para a quebra do contrato nupcial. Por quê que as pessoas logo procuram o divórcio? Porque não tem paciência. Porque quer resolver as coisas no imediato, no rápido. Mas Deus, Ele não trabalha dessa forma. Tem o processo. Ninguém tem como mudar de um dia para o outro. É através da oração, do jejum, da fé, da persistência em oração, do que a gente tem no coração. Porque Deus também vai nos colocar à prova para ver se realmente nós queremos continuar aquela união que já foi ali quebrada porque um dos dois traiu o seu cônjuge. E aí a gente tem que se manter firme. Se nós queremos de todo o coração continuar casados, mesmo que o marido ou a esposa tenha traído, a gente quer que Deus restaure o casamento, nós temos que passar por esse processo em oração, jejum e fé. Foi numa madrugada, às 3 horas da manhã, que eu estava com os joelhos no chão e cara no pó, que Deus me disse, eu vou restaurar aquele que você está me pedindo. Não foi nem restaurar, foi transformar. Eu vou transformar aquele que você está me pedindo. Só que tem um processo. Tem uma irmã que estava no grupo de oração comigo, ela disse que o processo dela durou 3 anos. Mas que no final de 3 anos, era o próprio marido que pegava a Bíblia, era o primeiro a pegar a Bíblia, ficar pronto para ir à igreja no domingo. No meu casamento, em 8 meses, eu comecei a ver a transformação. Foi rápido. Essa irmã falou que o meu foi rápido. Em 2 anos, eu já vi muita transformação. Mas a gente passa por humilhação. Porque o nosso inimigo não é a carne, gente. É o que está atuando atrás daquela pessoa.
Teve uma amiga que ela me ligou dizendo: Marta, eu vou me divorciar. Aí eu fiquei 2 horas no telefone com ela, explicando como Satanás age nos casamentos. E eu falei para ela: você não vai se divorciar. E ela falou: como assim? Eu estou ligando para te dizer que eu vou me divorciar. Eu falei: não, você não vai. Ela: o que você está falando? Aí eu expliquei para ela, fiquei 2 horas no telefone. Aí ela falou: agora eu entendi como as coisas funcionam. Aí ela desligou o telefone. Quando o marido chegou em casa do trabalho, ela pediu perdão a ele, né? Ele pediu perdão a ela, mas ela teve que tomar a iniciativa, mesmo tendo sido ela humilhada por ele, porque alguém tem que dar o primeiro passo. Porque às vezes, mesmo que a gente não tenha cometido tal coisa, né? Mas ali a gente, na discussão, levantou a voz, mesmo que ele tenha provocado, quer dizer, Satanás usou ele para provocar aquela discussão e o rompimento da união, a gente fala: olha, me desculpa que a gente discutiu, né? Eu acabei gritando, me alterando. Aí, ali... o Espírito Santo vai tocar o coração do marido, ele vai falar: não, você me desculpa, eu que comecei, eu que falei alto, não deveria ter falado, entendeu? Aí o casal já começa a conversar e ali um pede desculpas ao outro e assim Deus vai trabalhando. A nossa casa tem que ser uma casa de paz, não pode ser uma casa de guerra. O homem tem que saber que ele vai chegar em casa e que ele vai encontrar um lugar de paz, um lugar agradável, um lugar onde todos que estão naquela casa o amam. Amém? Glórias a Deus. Então é importante nós usarmos as armas que nós temos contra Satanás. O amor. O amor, gente, é a melhor arma. O amor sempre vence e Deus se agrada do amor. Como? Preparando um jantar que o nosso marido mais gosta, o prato preferido dele, a sobremesa. Tratá-lo com amor, com carinho, com respeito. Trazer os filhos para perto do nosso marido, manter a família unida. Fazer uma massagem nas costas dele, trazer um copo d'água, fazer um chá, fazer um bolo. Não podemos fazer greve de sexo. É importante nós sabermos isso, porque quando a gente faz greve de sexo, a gente dá chance para outra se aproximar do nosso marido, se ele tem outra, né, na rua. Então não podemos, temos que estar ativas. É difícil? O processo é difícil. Por isso o Senhor nos dá essa escolha. É permitido divórcio se há traição de ambas as partes. Pode se divorciar e pode casar de novo. Mas vai depender da sua escolha. Eu escolhi restaurar o meu casamento. Foi a minha escolha. E eu passei por um processo bem doloroso, que eu achei que eu não fosse aguentar. Mas o processo, graças a Deus, em nome de Jesus, está chegando no final. Amém? Glórias a Deus. Então tem que ter paciência, tá bom? Então aqui disse, ó, continua dizendo aqui: mas o ser humano, como sempre, toma a frente e parte para a quebra do contrato nupcial. O que resta é o casal assumir a responsabilidade de sua nova decisão. Mateus 19, 5. Mas se porventura acontecer o caso de relações sexuais ilícitas, existe respaldo bíblico para o divórcio. Está em Mateus 19, 9. Tá bom? A carta de divórcio que Jesus Cristo menciona em Mateus 19 explica que no princípio não era assim. 2 seres humanos deveriam viver para sempre juntos, mas Moisés permitiu e a deu como lei por causa da dureza do coração dos seres humanos.
Isso ocorre porque duas pessoas vivendo juntas podem endurecer o coração de tal maneira que não seja mais possível o retorno e o recomeço de um relacionamento. E é melhor que vivam distante uma da outra do que destruam a própria vida. Então, no relacionamento, quando tem agressão, quando tem, assim, o marido bate na mulher, ameaças de morte, então aí a gente tem que ir na polícia, tem que denunciar, e é melhor romper mesmo, tá? Vai de situação para situação, mas o nosso Deus é um Deus que ouve as nossas orações. Então é só a gente realmente colocar o joelho no chão e a cara no pó e pedir socorro a Jesus, que ele entra com providências, tá bom? Mas a gente tem que ter certeza do que a gente quer. Deus vai dar a direção pra gente, tá bom? Deus colocou umas pessoas na minha vida para profetizarem para mim. Então, além do sonho que eu tive, que eu me vi assim numa mesa, e ali eu estava do lado com um advogado, meu esposo do outro lado da mesa com um advogado. Eu entendi que aquilo ali era o divórcio. E aí um profeta também que Deus levantou, ele disse que já no mundo espiritual já estava acontecendo o meu divórcio. Mas uma amiga me disse: Marta, você pode revogar o divórcio. Repreende espírito de divórcio. Fica com teu esposo. Por quê? Essa minha amiga, ela foi casada 2 vezes. E ela disse para mim que a segunda vez que ela se divorciou é porque o cara era muito mau caráter. Assim eu entendi. O primeiro, o qual que ela tem 2 filhos, ele atraiu, ela descobriu, porque a mulher ligou para ela e contou tudo. E a mulher sabia de coisas que só ela e o marido sabiam. Então, eles viveram durante 2 anos dentro de casa, separados, só morando juntos. Aí ela resolveu partir para o divórcio, porque conheceu esse segundo marido. Mas ela me disse que ela se arrependeu de ter se divorciado do primeiro marido, porque ela não era crente. Como ela agora é crente, ela até se converteu primeiro do que eu, ela disse que se ela tivesse conhecido Jesus antes, do jeito que ela conhece hoje, ela não teria se divorciado. E assim várias mulheres me contaram. Então, nós temos que aprender a enxergar as coisas no mundo espiritual. Amém? Glórias a Deus. Nós temos que saber que é Satanás que quer destruir a família. Então, a gente tem que se posicionar. Senhor, eu me casei com este homem, que foi o que eu fiz. Eu botei a palavra, eu falo muito com Deus através da palavra dele, né? Então, lá em Gênesis está assim, que Deus fez a mulher para ser companheira do homem. Então, eu falo: Pai, o Senhor fez a mulher para ser companheira do homem, para se unirem e se multiplicarem. Assim eu fiz. Eu me uni ao meu marido e nós geramos filhos para o Senhor Jesus Cristo, para ti, Pai. Mas olha a bagunça que Satanás está fazendo na minha casa, no meu casamento. Me ajuda, Jesus. Restaura o meu casamento. Tira o meu marido do lamaçal que ele se meteu. Restaura o meu marido. Restaura o meu casamento. Restaura a minha família. Ele entra com providências, mas nós temos que fazer a nossa parte. Jejum, oração e fazer a oração certa. Dependendo do caso, vamos supor, se for prostituição, se seu marido tiver metido com prostituição. Então você ora: Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor tire meu marido do meio das prostitutas. Tire todas as prostitutas que estão dando em cima do meu marido. Tira toda mulher que está dando em cima do meu marido.
Faça com que meu marido tenha nojo de prostituta, tenha nojo de pornografia, tenha nojo de homossexualismo, tenha nojo de pedofilia, tenha nojo de outras mulheres. Que o meu marido me ame cada vez mais, que eu ame o meu marido cada vez mais, que a gente se perdoe. Aumenta o amor entre nós, aumenta o desejo sexual do meu marido por mim e o meu pelo meu marido. Entende? Porque quando a gente descobre que o marido, ou enfim, ou a mulher quebrou a aliança, a gente não tem vontade de fazer nada. Né? A gente não tem vontade de arrumar casa, a gente não tem vontade de fazer comida, a gente não mas tem que fazer o oposto, é o oposto, tá? Porque a gente tem que trabalhar contra Satanás, a gente tem que ser esperta, entendeu? Tanto o homem quanto a mulher. Se você sabe que a tua mulher tá tendo um caso com outro, você, homem, seja esperto. Você quer o seu casamento? Ora, procura ajuda, ou seja, psicológica ou pastoral. Tá? Pede ajuda a Jesus, começa a trazer flores para ela, de repente faz muito tempo que você não faz nenhum agrado, começa a ajudá-la nas tarefas domésticas, começa a querer cozinhar, preparar café da manhã para ela levar na cama, faça uma massagem nos pés dela, pare para ouvi-la, que a mulher gosta de ser ouvida, e às vezes o homem não tem paciência, não tem tempo, né? Porque o homem ele é muito assim... É sim ou não, né? Gosta de respostas curtas, não gosta de perder tempo. E a mulher gosta de falar, ela precisa ser ouvida. Então, prestar atenção no que ela tem para dizer, ajudá-la no que ela precisar, levá-la para jantar fora, um jantar romântico. Fora de data, trazer um presentinho, uma lembrancinha, umas flores. Tá bom? Cada qual tem que fazer a sua parte. Tá? Amém? Glórias a Deus, aleluia. Então, hoje o Senhor nos dá o Salmo 23 para nós orarmos sobre a nossa casa. Então, vamos orar juntos? Abre a sua Bíblia no Salmo 23, que diz assim: O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Glórias a Deus, aleluia. No meu casamento também tinha muita bruxaria, feitiçaria e inveja, tá? Então a gente sempre tem que orar repreendendo o espírito de homossexualismo, nós temos que repreender espírito de divórcio, espírito de morte, macumba, feitiçaria, encantamento, tá? Eu lembro que Deus tinha me mostrado uma pessoa que estava fazendo encantamento para atrair meu marido. E era uma coisa assim impressionante, gente, porque às vezes eu estava no carro com meu marido, a gente conversando assim na boa. De repente, ele sentiu uma coisa, parecia que ele pulava assim, e aí ele começava a falar assim de uma forma mais agressiva. Eu só encostava assim no ombro dele, assim, em nome de Jesus. Sai. Ele nem percebia. Em nome de Jesus, está repreendido todo encantamento na tua vida, todo mal na tua vida. Em nome de Jesus, eu declaro você calmo. Daqui a pouco parecia que ele voltava a si. Aí eu falava, tá tudo bem? Ele falou, não sei o que aconteceu comigo.
Era encantamento. A pessoa estava fazendo naquele momento ali uma obra para a gente se desentender, para ter briga no casal. Então, muitas vezes, mulher, homem, nós vamos ter que suportar a humilhação calados, tá bom? Glórias a Deus, aleluia. Então, vamos orar pela família, pelo casamento, tá bom? Senhor Deus, Pai de amor, Pai querido, todo-poderoso, é no teu nome, papai, é no nome de Jesus Cristo de Nazaré, que te agradecemos pela nossa casa, pela nossa família, pela vida do nosso esposo, da esposa, Pai, pelo nosso casamento, pelas ferramentas que o Senhor tem nos dado, que é a tua palavra, Pai, que nos ajuda, que nos fortalece, que nos dá esperança, Pai, de restauração, de uma vida melhor, de uma vida próspera em cima desta terra. Porque nós sabemos, Pai, que o Senhor nosso Pai é Deus fiel. Jesus Cristo de Nazaré, nós te louvamos, nós te honramos, Pai. Tudo é feito para a sua glória, para o teu louvor, Pai. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Pai. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, pelas nossas transgressões, pelas transgressões dos nossos familiares e dos nossos antepassados. Pedimos, papai, que o Senhor entre com providências no nosso casamento. No meu casamento, no casamento dos meus irmãos, de todos aqueles que estão assistindo o vídeo, Pai. Nós repreendemos em nome de Jesus todo espírito de divórcio, todo espírito de homossexualismo, de prostituição, de pornografia, de pedofilia, de traição no nosso casamento, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Repreendemos toda bruxaria, feitiçaria, oração contrária, encantamento, inveja, praga lançada de longe e de perto, macumba, umbanda, trabalho feito em cemitério, em encruzilhadas, dentro de casa, no quintal, em terreiros, está tudo repreendido, manhetado, cancelado e desfeito em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Repreendemos toda foto de casal que foi levada para a umbanda, que foi consagrada a deuses estranhos, debaixo de Buda, debaixo de santo. Está tudo exterminado, manhetado, cancelado em nome de Jesus, Pai. É no teu nome, papai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, que repreendemos todo o levante das trevas, toda peste perniciosa de pessoas no nosso casamento, no casamento dos nossos filhos e da nossa descendência, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós declaramos, Pai, o sangue do Cordeiro sobre os casados, o sangue do Cordeiro sobre os noivos, o sangue do Cordeiro sobre a nossa família, nos selando, nos protegendo de todo o mal, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós declaramos, Pai, todo casamento restaurado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós declaramos que todo marido que saiu de casa, ele vai voltar, que toda esposa que saiu de casa vai voltar. Conserta os casamentos, papai. Vai visitando seus filhos, vai visitando as casas, vai entrando com providências nos casamentos, vai restaurando as alianças que foram quebradas por Satanás, Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós declaramos, Pai, o marido amando a esposa amando o marido, os dois fiéis, o amor deles sendo aumentado cada vez mais, os dois tendo relação sexual em abundância, porque é isso que o Senhor tem para os casais, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós repreendemos toda prostituta que está nesse casal, toda mulher, todo homem que está querendo estragar o casamento do meu irmão, da minha irmã, está repreendido, manhetado, cancelado e desfeito em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Tira toda falsa amizade da presença, Pai, desse casal.
Limpa a casa deles, Pai. Limpa a amizade deles, Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, afasta todo parente falso. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, mostre em sonhos, Pai, para o meu irmão, para a minha irmã, o que está acontecendo, para que ela ou ele possa entrar com providências, Pai, e pedir ajuda a Ti, porque o Senhor é Deus, Pai, o Senhor que transforma pessoas, situações. O Senhor é quem muda a história. O Senhor é quem muda destino. Nós cremos, Pai. Nós cremos na Tua palavra. E o Senhor é o nosso pastor. E nós sabemos, Pai, que o Senhor vai entrar com providências no nosso casamento. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nos dê paciência, Pai. Nos dê força, coragem e determinação para nós passarmos pelo processo da restauração do nosso casamento até o final, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Então pegue essas palavras, porque vem dos céus. Uma mulher profeta me ajudou. Ela disse: Marta, Deus está me dizendo que se você colocar os joelhos no chão e a cara no pó, Ele vai te dar a vitória. Então é isso que Deus está falando para os casados que estão nessa situação, né, pensando em se divorciar ou se recém houve aí uma ruptura. Então Deus está falando, se você colocar os joelhos no chão e a cara no pó, que Ele vai te dar a vitória. Mas a decisão é nossa. Eu decidi lutar pelo meu casamento, pela família. Também tem a questão da maldição da família, tá? Eu fui investigar a família do meu esposo, por exemplo, e eu achei um tio que teve mais de não sei quantas mulheres, o cara tem mais de 15 filhos. Então aí você vê que tem uma maldição na família. E aí você entra para quebrar essa maldição também. É uma luta espiritual, não é fácil. Mas com Deus à nossa frente, tudo é possível. Amém? Deus te abençoe, fique na paz, faça jejum e oração pelo teu casamento, pela tua família, que Deus vai ver o teu coração sincero e Ele faz o milagre. Amém? Deus te abençoe, fique na paz e até amanhã, se Deus quiser. Compartilha esse vídeo, deixa seu like aí, por favor, para o canal crescer, para mais pessoas serem abençoadas, tá bom? Toque no sininho aí, se inscreva no canal para você estar recebendo a mensagem do Espírito Santo. Deus te abençoe, fique na paz.